Boa noite, amigos da Maria Cecília. Hoje teremos a elucidação do tema O Egoísmo com nosso amigo Adolfo Martins. Então já vamos lembrar também de providenciar um recipiente com água para fluidificação ao final da palestra. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Damos início à nossa reunião semanal. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos na seara do Cristo. Que os bons espíritos nos intuam, nos ajudem a passar por esses momentos tão difíceis e que todos recebam tudo que for necessário para a sua evolução. E com a Ave Maria, damos início à nossa palestra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Hoje vamos fazer um estudo do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, mais especificamente do item 11, o egoísmo. É uma mensagem dada por Emmanuel, em Paris, no ano de 1861, que diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta, e ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos, o exemplo do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril, para o que se cumpre, que primeiramente extirpais do vosso coração este mal. Então ele começa aqui chamando o egoísmo de chaga da humanidade. O que é uma chaga? É uma ferida, né? Essa ferida que causa dor, que causa sofrimento. E diz também que cujo progresso moral obsta. O egoísmo, ele atrapalha, ele cria obstáculos ao progresso moral da Terra. A Terra precisa ascender
na hierarquia dos mundos, né? Ela já saiu da condição de mundo primitivo. Estamos agora num momento de transição para um mundo de regeneração, mas ela precisa continuar a sua ascensão também para mundos, até chegar nos mundos ditosos, né? E o egoísmo é esse grande obstáculo. Mas ele diz que está reservado ao espiritismo fazê-la ascender na hierarquia, ou seja, o espiritismo vem trazer a sua contribuição para que a Terra possa fazer essas transições. No momento estamos fazendo a transição de mundo de expiações e provas para o mundo regenerado. Haja visto tantas transformações pelas quais estamos passando, né? Inclusive, esse processo da pandemia que o mundo vive, que tem causado muita angústia, muito sofrimento, a gente percebe que grande parte dos sofrimentos se dão por conta do egoísmo. Não fosse o egoísmo, as vacinas seriam melhor distribuídas, os recursos financeiros seriam melhores distribuídos, não haveria tanta desigualdade nesse momento. Porque se de um lado a gente ouve dizer que a Covid-19 ela é uma doença democrática, que ela atinge a todos de forma igual, sim, ela pode atingir a todos, a pretos, brancos, pobres, ricos, jovens, idosos, mas nós percebemos também que o acesso à saúde não é igual para todos. As pessoas que têm melhores recursos financeiros buscam os melhores centros de atendimento para que possam atravessar esse momento. O que também não é garantia, né, de que vão sobreviver. Os pobres, às vezes, alguns nem sequer conseguem pegar uma condução para ir até um posto de saúde. Isso ocorre na humanidade, no mundo inteiro, devido ao egoísmo, porque é o egoísmo que faz que se perpetue tanta desigualdade social em todos os países, inclusive aqui no Brasil. E ele diz que o Espiritismo, né, tem essa tarefa de fazer a Terra ascender, mas como? Através do esclarecimento, porque ele vem mostrar que nós não somos habitantes definitivos aqui do plano físico, que nós estamos aqui passando por um estágio e que nós vamos, nessa rápida passagem, deixar aqui a nossa contribuição e retornaremos aqui várias vezes através do processo reencarnatório e que as próximas existências vão depender das anteriores. A gente planta, a gente colhe aquilo que plantou. E o gênero de provas que nós vamos enfrentar nas próximas existências serão acordes à nossa necessidade de progresso. Então, a vida que a gente leva aqui hoje, a maneira com que nós conduzimos o nosso destino, ela é definidora das nossas condições futuras. Por isso, precisamos urgentemente combater o egoísmo. E os conhecimentos espíritas ajudam muito. E ele diz que todos os crentes aqui, todas as pessoas que creem em Deus, independente do rótulo religioso, né, deve apontar as suas armas para o egoísmo, dirigir as suas forças para combatê-lo, a sua coragem, mas que essa coragem ela é necessária principalmente para vencer-se a si mesmo, ele diz aqui. Porque não é vencendo os outros que nós vamos demonstrar essa coragem,
é a coragem para combater o egoísmo em nós mesmos. Então, ele exorta que cada um, portanto, empregue todos os seus esforços a combatê-lo e chama o egoísmo de monstro devorador de inteligências. Porque o egoísmo, quando nós assimilamos as ideias que ele traz consigo, nós ficamos com a nossa inteligência embotada. Nós não conseguimos raciocinar com a lógica, com a empatia. Nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Por isso que ele é um monstro devorador das inteligências, vai nos consumindo. E essa necessidade, as necessidades propostas pelo egoísmo, elas são buracos sem fundo. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E menos a gente pensa nos outros. Por isso ele diz, é a negação da caridade. E por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque a felicidade dos homens, a felicidade humana, ela passa necessariamente pela caridade. A gente vê em um outro capítulo que a caridade é esse estandarte, essa bandeira sob a qual os homens viverão em paz, né? Na terra, porque ela vai estabelecer relações de empatia, de colaboração, de cooperação. E no céu, porque aqueles que a praticarem aqui, eles vão se encontrar numa condição de consciência tranquila. O céu aqui é o plano espiritual. Uma condição de ter a certeza do dever cumprido, logo o acolhimento dos mensageiros espirituais, logo as novas oportunidades de progresso que se descortinam para o espírito nos dois planos da vida. É a esse antagonismo entre caridade e egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Então, o egoísmo ele tem dificultado que o cristianismo cumpra a sua missão. Mas que missão é essa do cristianismo? O que Jesus veio trazer com a sua mensagem? Quando ele disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele veio trazer essa proposta de paz e de harmonia. Ele disse, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ele vem propor, então, uma nova perspectiva de vida em que os homens não mais se combatessem uns aos outros, mas que cada um combatesse a si mesmo nesse bom combate para vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todos esses vícios que nos mantêm imantados à matéria, que impedem o nosso progresso espiritual. E para que o cristianismo possa cumprir essa tarefa, a sua missão, nós precisamos combater o egoísmo, porque o egoísmo, ele causa esse embargo, né? Ele é como pedras no caminho, dificultando a marcha. E ele cita aqui que Jesus é o exemplo da caridade, enquanto Pôncio Pilatos foi o exemplo do egoísmo. Pôncio Pilatos, naquele momento, só pensou na sua condição política. Ele não quis ficar comprometido politicamente. Ele até reconheceu que Jesus era um justo. Quando perguntou, por que querem, por que quereis crucificar este homem? Este homem é um justo. Mas ele poderia ter impedido que Jesus passasse por aquele suplício e ele não o fez.
E Emmanuel continua dizendo: cabem a vós, novos apóstolos da fé, ou seja, os espíritas, né? Que os espíritos superiores esclarecem, sim, somos nós, cabe a nós os espíritas, o encargo e o dever de extirpar esse mal. Ou seja, nós estamos encarregados, muitos de nós não vamos conseguir nessa existência caminhar muito, e além desse encargo, temos também esse dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Mas como nós espíritas podemos fazer isso? Através das pregações? Sim, mas não só das pregações. E lembrando que a principal pregação que nós podemos fazer é através do nosso exemplo. Vamos lembrar que Paulo nos advertiu, né, que ele poderia falar a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Poderia distribuir todos os seus bens, se não tiver amor, nada seria. Então, é preciso colocar amor nos nossos atos. É preciso desenvolver esse sentimento de empatia para com o outro. Porque doar as coisas que nos sobram é fácil. Dizer palavras amenas, palavras bonitas é fácil, mas precisamos vivenciar essas atitudes cristãs. O irmão Jacob, quando nos conta a sua história, ele diz que praticou muita caridade material aqui no plano físico, escreveu muitos artigos, transmitiu muitos passes, fez muitas palestras, mas ao chegar ao plano espiritual ele percebeu que chegava triste, acabrunhado, embora recebido por amigos espirituais, ele se sentia de mãos vazias, porque mesmo que tivesse uma grande folha de serviços prestados, faltava a ele aquela iluminação interior. E aí ele se lembra que ele não mudara muito o seu íntimo. Ele fez muito pelos outros, mas pouco por si mesmo, porque não fez aquela transformação que o Evangelho nos exorta. Ele não melhorou muito na sua paciência, na sua resignação, na sua empatia com o outro. Então, nós espíritas temos essa filosofia do trabalho, né? O trabalho assistencial, o trabalho mediúnico, mas muitas vezes esquecemos desse grande trabalho, que é o trabalho interior. Por isso que ele assevera: primeiramente os pilais de vossos corações. Nós precisamos primeiro trabalhar em nós. Se não vamos, por isso, parar de fazer a caridade, parar de fazer as palestras, os estudos, as doutrinações, divulgar a doutrina. Mas antes da gente ter a pretensão de combater o egoísmo nos outros, nós precisamos ter a intenção de combatê-los em nós mesmos. Senão nós seremos, como asseverou Paulo, aquele sino que tine em vão, porque a gente vai fazer as coisas sem ter amor. Gandhi nos asseverou que quando o homem atinge a plenitude do amor, ele consegue neutralizar o ódio de milhões. O amor é contagioso. Então, as nossas mudanças para melhor, elas são percebidas pelas pessoas que convivem conosco, e inclusive pelos estranhos também, porque nós nos comunicamos
através da palavra, dos gestos, das atitudes, mas nós trazemos também um hálito mental. Nós trazemos também uma energia que é percebida subliminarmente, que ela é percebida intuitivamente pelas outras pessoas. Ao lado, ante uma pessoa de bem, nós nos sentimos fortalecidos, encorajados, a gente sente essa energia sem perceber. Da mesma forma que quando estamos diante de uma pessoa que exala essas energias negativas, pessoa que carrega mágoas, ressentimentos, pessoas egoístas, ela tem uma energia pesada, uma energia difícil. Então, por isso, nós precisamos combater, primeiramente em nós, o egoísmo. Porque ao fazer esse combate, nós vamos melhorando essa nossa energia, com isso nós melhoramos os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos gestos e atitudes, e através disso nós conseguimos contaminar positivamente outras pessoas. Vamos então, meus irmãos, refletir sobre essa lição. Pega aí o seu Evangelho, leia aí do capítulo 11, versículo 11, faça as suas reflexões, porque é urgente que nós possamos trabalhar em nós o nosso íntimo para nos livrarmos do egoísmo. Porque o egoísmo é justamente esse mal que tem nos impedido de crescer e de ajudar a construir um mundo melhor. E que Jesus possa nos envolver, hoje e sempre, nos amparando em nossos propósitos mais sinceros, para que nós possamos, principalmente nesses momentos difíceis, porque estamos passando, momentos de recolhimento, momentos em que as nossas casas religiosas estão fechadas para o grande público, que nós possamos perseverar na fé, na esperança, nas boas atitudes, na empatia, na alteridade, no sentido de contribuirmos para esse processo de transição em que nos encontramos, a fim de que, quando passar esse momento difícil da pandemia, e esse momento vai passar, nós sejamos pessoas bem melhores, pessoas mais alegres, pessoas mais caridosas, mais capazes de compreender o outro e de praticar a caridade cristã. Que Jesus, então, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E nesse momento, com pensamentos elevados, vamos agradecer ao amado Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Mestre amado, te agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite de hoje e rogamos, Mestre amado, que abençoe a todos que necessitam nesse momento da tua misericórdia divina, que auxilie, Senhor, aqueles que mais necessitam dos teus ensinamentos, do teu amor, da tua fraternidade. Senhor, tocai nossos corações para que possamos cada dia mais seguir seus exemplos de amor, de benevolência, de caridade, que possamos nos tornar humildes para auxiliar o nosso irmão que cada vez mais necessita do amparo, do abrigo, de uma palavra amiga, de conforto. E assim, Mestre, quero pedir que visitai nesse momento os hospitais, levando o acalanto,
a esperança da cura para aqueles que mais necessitam, Senhor. Amparai seus familiares, que possa, Senhor, cada dia mais estar na Tua presença, confiantes na Tua ajuda, no reforço da fé, na esperança renovada, Senhor. Amparai cada um, visitai todos os lares, levando sempre o amor, a luz da razão e a esperança em dias melhores. E assim, Mestre amado, rogamos ao Laboratório de Luz, aos médicos do astral, que nesse momento, Senhor, derramai o remédio necessário para a cura das doenças, tanto material quanto moral. Que essa água, Senhor, possa levar a cura a todos. Que a Tua infinita bondade, Senhor Jesus, esteja presente cada vez mais nas nossas ações, nos nossos corações, na nossa vida. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.